hoje, sábado, dia 14 de dezembro. E, gente, eles basicamente não desconfiam de nada do que vai acontecer hoje à noite. Eles apenas acham que sim, deve acontecer alguma coisa de diferente, porque afinal, hoje à tarde, o Yuri teve que devolver o chapéu. Oficialmente, o cargo de fazendeiro foi extinto, tá? Rolou um rancho do fazendeiro, acho que foi umas 3 horas da tarde. Depois disso aí, ele teve que devolver o chapéu e eles estão especulando que alguma coisa pode vir a acontecer. Mas eles não sabem exatamente o que. Basicamente só tá isso aí, tá? Eles não sabem. Agora, de cara, o que é que a gente pode dizer para vocês, né? Eu vou mostrar o cronograma do que vai acontecer hoje na Fazenda, para vocês saberem o que vocês podem esperar aí. Durante a madrugada, o Gilson deixou bastante claro que ele e o Sasha não vão vencer a prova especial, porque o Sasha teria cometido algum erro ali e o Sasha não seria bom de prova. Sobre a prova especial, o que eles falaram é basicamente aquilo que eu comentei com vocês. Provavelmente a prova especial é aquilo mesmo que eu já falei. Ela foi baseada naquelas provas do Lampião ali, que eles tinham que colocar uma certa sequência, que eles tinham que colocar tudo ali direitinho, e era uma prova por tempo, tá? E era uma prova de habilidade também. Coisas que a gente vai descobrir daqui a pouco. Além disso, né, Sidney e Albert prometeram que eles não iriam falar sobre o Sasha. Mas, de novo, eles passaram boa parte da madrugada falando sobre o Sasha, sobre o quanto o Sasha é maldoso, essas coisas chatas aí de sempre. Gente, é só isso que tem pra gente falar sobre a Fazenda, né? É só isso aí que a gente tem pra comentar, o dia inteiro foi só isso, né? Mas, enfim, vamos falar o que a gente tem pra falar sobre isso. Teve repercutiu muito nas redes sociais também, uma entrevista que o Zé Love deu ali no Link Podcast ontem, aonde ele falou do áudio da produção. Vocês lembram que teve uma formação da roça, aonde eu não vou precisar para vocês, porque eu não tenho realmente a memória da gente com tanta informação. A gente esquece exatamente quando foi o dia. Mas eu acredito que foi ali pela 3ª, 4ª semana que teve uma formação da roça, que o grupão ali do Sasha, ainda era o grupão do Sasha, tá? Eles ainda estavam meio desfavorecidos. Lembrei quando foi. Foi naquela roça onde o Cauê se jogou na roça. Porque lembra que naquela roça ainda o Cauê não tinha decidido se ele ia votar no Sasha, se ele ia vetar o Sasha e tal? Então, o Zé Love falou no Link Podcast. Eu vou passar o vídeo aqui que eu vou procurar o vídeo, tá? O Zé Love disse que durante aquela roça ali, um áudio da produção tinha vazado. E o áudio da produção que vazou ali deixava bastante claro que o Sasha era um monstro. Então foi isso que mudou basicamente tudo lá dentro no jogo e fez com que as coisas, o povo mudasse de lado, tá? Foi basicamente isso aí o que aconteceu. É disso aí que a gente tá falando, tá, gente? Eu não estou afirmando que foi exatamente isso, tá? Não estou afirmando que foi a partir daí. Eu tô dizendo isso porque, como isso repercutiu nas redes sociais, todo mundo tá pensando o que poderia ser. E até o próprio Zé Love colocou isso nas redes sociais dele. Olha só o que o Zé Love disse lá. Deixa eu mostrar aqui, direto da rede social dele. Rapidinho, deixa eu clicar aqui, direto da rede social de Zé Love. Olha só o que diz lá na rede social de Zé Love. Gente, é porque eu tô hoje aqui, não tá rolando muita coisa na Fazenda mesmo, né? Então, uma das minhas telas não tá ligada na Fazenda.
Disse o Zelov: quando eu disse hoje no Link Podcast que um áudio vazado muda totalmente a história do jogo, muda mesmo. Muda grupo, muda opiniões, muda estratégias e muda tudo. Foi isso aí que ele se referiu, tá? Isso foi naquela roça do Cauê. Eu acho que foi na 3ª ou 4ª semana, tá? Eu não vou precisar para vocês exatamente, porque nem eu lembro quando o Cauê saiu. Acredito eu que foi basicamente naquele período aí, tá? E aí, a partir desse momento, o negócio foi ficando e as coisas foram mudando aí, tá? Deixa eu procurar ver se eu acho o vídeo aqui para vocês ouvirem, para vocês tirarem a conclusão de vocês mesmos, tá? O que o Zelov se referiu aí foi o que mudou de jogo. Depois, a Gisele, que estava lá, também conversando com ele, ela falou uma coisa interessante, que a edição do programa não exibiu aquela briga de 6 horas. Lembra que teve um domingo ali, que foi no mesmo dia que a Fernanda e o Zac desistiram da Fazenda? Então, naquele dia, rolou um tretão enorme que durou 6 horas. E naquele dia, para quem estava assistindo no Play Plus, a gente não viu absolutamente nada das câmeras. A gente não viu nada, porque não mostraram nada pra gente. A edição do programa não mostrou absolutamente nada. Inclusive, né, a Gisele disse que não mostraram nada dessa briga, a gente não viu nada da edição, a gente não viu nada das coisas ali. Segundo o que a Gisele apontou, tá? Não estou eu afirmando, a gente viu as coisas que o programa mostrou. É disso que a gente está se referindo, tá? Eu não estou afirmando isso, tá? Não estou afirmando necessariamente isso, tá? Não estou afirmando que as coisas foram exatamente do jeito que a Gisele estão dizendo. Eu estou dizendo que naquele dia nós não vimos tudo, porque o sinal foi cortado da gente. Eu estou afirmando também que a edição, eles mostram aquilo que é interessante para eles, tá? Não necessariamente aquilo que a gente queira assistir, tá? Mas enfim, toda edição conta uma história. E aí depois o Bruno Tálamo entrou ali numa conversa dizendo que se isso tivesse sido tão desfavorecido, o Sasha já não teria sido eliminado e o pessoal ali dos meninos que estavam do lado dele não teria sido eliminados também. E aí eles falam, né, que se as coisas tivessem sido e acontecido de outra maneira, o público tivesse visto tudo o que aconteceu, tudo o que foi dito ali, provavelmente tudo teria mudado, o Sasha teria sido eliminado, enfim, eles vão muito por esse caminho na entrevista do Link Podcast, tá? O que eu posso dizer para vocês do que eu entendi ali é o seguinte, tá? No fim das contas, por mais áudio vazado que tivesse, por mais que tudo realmente tivesse ali sendo mostrado e sendo falado, não mudou o jogo como um todo, né? A única coisa que aconteceu foi apenas ter feito o Cauê ter vetado o Sasha daquela prova do fazendeiro e ter sacramentado a eliminação do próprio Cauê naquela roça. Foi só isso que aconteceu. Eu não lembro qual foi a semana, tá? Eu não lembro se foi a 3ª ou se foi a 4ª semana. Mas foi por aí que as coisas mudaram de jogo e foi por aí que as coisas ali reviraram. Aí depois que aconteceu aquele tretão ali com a Luana, que a Luana foi pra roça, aquela foi outra revirada do jogo e foi a partir daí que o grupão começou a cair um por um, o grupão do Zelov, tá? Só esclarecendo e deixando claro aí a sequência das coisas. Vamos lá entender agora o cronograma de hoje, tá? O que vai acontecer hoje aí na Fazenda? Olha só. Hoje eles vão mostrar pra gente como é que foi a prova especial e a formação das roças especiais. Vou mostrar também como é que foi o rancho do fazendeiro, mas eu já vou te mostrar aqui também o que aconteceu lá, então você não precisa ficar assistindo a Record para você saber o que foi que aconteceu lá, tá? Obviamente que eles vão te mostrar mais coisas que eu, mas eu vou te contar o que aconteceu porque eu também assisti.
Aí, no domingo, já vai ter a eliminação de uma pessoa e a abertura da segunda roça especial. E aí, na segunda-feira, é a eliminação e a abertura de votação para definir os finalistas. A última roça, se você fez as contas aí, vai ser uma roça com 6 pessoas, tá bom? A última roça é com 6 pessoas. Na terça-feira vai acontecer a lavação de roupa suja e a definição dos finalistas. Tá? Essa lavação de roupa suja, se vocês fizeram as contas aí, ela vai ser gravada de segunda para terça-feira, obviamente, e provavelmente vai ser gravada de madrugada. Então nós também não veremos, né? Porque normalmente esses últimos eventos eles cortam da gente do Play Plus, então a gente não vê. Na quarta-feira eles vão fazer a festa final, ou seja, de terça para quarta, é gravado, tá? Então eles vão exibir no programa de quarta-feira e na quinta-feira a grande final ao vivo, tá? Então hoje aí nós teremos a prova especial e formação das roças especiais. Imagina assim quando os vencedores descobrirem que eles não vão ter imunidade nenhuma e que eles correm o risco deles próprios serem eliminados. Mas pelo menos eles vão ser eliminados com algum dinheiro no bolso se eles tiverem essa chance, né? Enfim, né? É isso que tá para acontecer hoje lá na Fazenda. Então vamos lá, te contar um pouquinho do que aconteceu lá nos últimos momentos deles, nessas últimas 24 horas ali, e tudo o que aconteceu, enfim. Tá? Antes de eu te falar eu vou te contar um trecho da conversa ali do que aconteceu lá na fogueira, tá? Mas tem outra coisa. O Yuri, o Sasha, o Gui estavam comentando ali sobre os conflitos que o Yuri disse que ele resolveu zerar os conflitos que ele tinha com a Vanessa, com o Sidney, com vários outros ali. E ele disse que o Sidney conversou com ele, que o Sidney também pretende zerar as diferenças que ele tem com o Sasha depois de sair do programa, obviamente, e que ele pretende adotar uma postura ali de deixar tudo para trás e o que aconteceu no programa vai ficar no programa e só. Disse ali o Yuri que além de o Albert e Gilson, ele tá muito mais tranquilo com os outros participantes. Disse aí o Yuri: os únicos que eu não estou falando mesmo é só Albert e Gilson. O Juninho, o Sidney e a Nessa eu tô de boa. Até zerei com o Sidney ali. Eu e tu tá zerado e ele tá zerado sim com a gente. E aí depois até ele falou que o Sidney conversou com ele, que depois que acabar o programa ele deseja reunir todo mundo, rir do que aconteceu e que ele não vai carregar mágoa de ninguém aqui fora, que ele não deseja levar essas histórias do que aconteceu no programa e tal pra fora e tal, que ele não quer isso. Disse o Sidney. Yuri sobre o Sidney. Ele até falou que depois com o Sasha, quando eu sair daqui, eu vou dar risada do que a gente tá fazendo. Eu não quero ficar com mágoa, porque aqui é uma loucura de sentimentos. Aí depois o Gui até falou que agora é final e que quem tiver que perdoar vai ter que perdoar. Quem não tiver que perdoar e quem não consegue perdoar não vai perdoar. E aí o Yuri até falou que agora quem tem que desculpar vai desculpar, quem tem que perdoar vai perdoar e tal. E até guarda essa informação aí sobre o que o Yuri falou sobre o Sidney, sobre zerar os conflitos e perdoar, porque lá no rancho do fazendeiro, o Sasha mencionou isso, tá? E parece que o Sasha também tá meio disposto, tá? A gente vai comentar isso aí também, tá bom? Enquanto eles conversavam lá em cima, falavam sobre essas coisas, eles criticaram bastante o Albert, tá? Porque o Albert estava sendo hipócrita de propor um acordo ali, caso eles tenham que dividir uma imunidade e o prêmio de 10 mil reais. Enfim, eu te contei isso no vídeo anterior. Você sabe que não vai rolar imunidade, né? O Carelli não vai dar imunidade pra ninguém a essa altura do jogo. E aí lá embaixo, na fogueira, eles estavam ali sentados, conversando sobre a prova e sobre o que tinha rolado.
O Gilson, o Albert e a Vanessa falaram sobre os vídeos que eles viram ali durante a prova. E aí o Gilson disse que viu um vídeo do Sasha chorando e ele ficou pensando ali de qual momento era aquele vídeo, de onde foi aquele momento. O Gilson comentou ali daquele vídeo, daquele momento, e até se questionou se era uma atuação do Sasha. Disse o Gilson. Mostrou uns vídeos dele acabado, chorando, com os olhos roxos. Eu fiquei sem saber se aquilo era uma atuação, disse Gilson. Aí a Vanessa perguntou sobre qual teria sido o motivo do choro de Sasha. Ele estava chorando por quê? Aí o Gilson disse que ele não sabia o porquê e tal, não tinha como saber, porque o vídeo não estava num contexto ali, tá? O vídeo estava todo cropado e todo cortado ali, né? Então eles não sabiam exatamente o porquê. Aí o Gilson diz, Vanessa, eu não sei, não sei se era pelo Sidney, sobre o Sidney, alguma coisa sobre o tipo. Aí a Vanessa até brincou ali que o Sidney estava arrasando corações dentro da fazenda. E aí depois começaram a falar ali que o Sasha tem um olhar sombrio e que ele usa maquiagem para disfarçar. Disse seu Albert, ele tem um olhar sombrio aqui assim, aí depois ele usa uma maquiagem para esconder o olhar dele, porque ele tem esse olhar muito sombrio. Aí o Gilson disse que o Sasha já tá muito melhor do que quando ele entrou, devido ao descanso e à boa alimentação que eles estão tendo lá dentro da fazenda. Disse o Gilson. Ele falou que tá muito melhor do que entrou, mas também ele tá descansando e dormindo bastante, comendo bem e treinando bastante, e o descanso é fundamental. Até eu fico bem, disse Gilson, que inclusive faz a mesma coisa, come, dorme e descansa bastante e treina muito, exatamente do mesmo jeito que o Sasha. Aí depois falaram ali do comportamento do Sasha, né? Porque a produção mandou eles subirem. E aí eles discutiram se o comportamento do Sasha foi ético, acusaram ele de usar a experiência dele como diretor, como ator, como cinegrafista, para manipular e atuar durante o reality. O Gilson, o Albert e o Sidney destacaram que o Sasha utiliza a bagagem dele de cineasta e ator para estar a um passo à frente no jogo. Para vocês, né? Você que tivesse a mesma experiência que o Sasha tem, porque afinal o Sasha ele trabalhou como operador de câmera na Globo, a maior emissora do Brasil. Ele tem um know-how ali que quase ninguém tem. Até o Sidney trabalhou na Globo, tá? Só que o Sidney, quando ele trabalhou na Globo, ele só foi ator. O Sidney ele não trabalhou ali na parte de produção e parte técnica. Quando você trabalha na parte de produção, na parte técnica, e você consegue transicionar da parte técnica para a parte artística, você tem uma visão muito ampla de como é todo o processo criativo, tá? Eu já trabalhei com televisão, eu sei muito bem como isso funciona. Então o Sidney, ele tem uma visão do processo artístico apenas porque ele trabalhou só na parte artística, ele nunca trabalhou na parte de trás das câmeras. Já o Sasha não, ele trabalhou na parte de trás das câmeras, ele operou as câmeras, ele aprendeu como é que a câmera funciona como o olhar de quem está assistindo. Então, obviamente, e especialmente ele, que tem essa formação na área, igual eu tenho, então a gente aprende que a câmera, ela é o olhar do público sobre determinado acontecimento. E a partir daí você consegue criar uma série de narrativas e histórias. É assim que funciona, tá? O jornalismo, ele funciona desse jeito. Como o Sasha, ele tem essa formação também, muito técnica, óbvio que ele vai usar isso a favor dele. Gente, qualquer um usaria. E não tem nada de errado, não tem nada de desonesto, não tem nada de ruim você usar um conhecimento que você tem, uma bagagem que você tem, a seu favor. Afinal, você adquiriu esse conhecimento para quê? Para você deixar guardado na sua cabeça? Não, né? Você adquiriu isso para você ganhar e ganhar em cima disso.
todo mundo usa o conhecimento que adquiriu ao longo da vida para ganhar alguma coisa com isso. É basicamente o que o Sasha fez. Disse aí o Gilson. O fato dele ter vindo preparado e já ter como profissão o fato de atuar e viver disso, eu acho que ele está um passo à frente. E aí o Sidney disse que o Sasha já foi câmera, que ele tem o outro olhar, que é o olhar de trás de quem está vendo a cena acontecer. E que ele tem esses dois olhares, que ele sabe muito bem como aquilo funciona. Disse o Albert que numa coisa amadora, o Sasha foi profissional, que o Sasha soube usar isso a favor dele. Aí depois o Sidney disse que o Sasha, ao ver ali que as pessoas estavam sendo amadoras, ele conseguiu criar um personagem para cada situação do jogo e manipular as cenas para ganhar um tempo de tela. Disse o Sidney. Ele combinou tudo aqui dentro, ele construiu o personagem dele. Qual é o personagem do Sasha? Eu sou o bom moço, só que não. E depois ele até falou, o Sasha é zero orgânico. As vezes que ele foi orgânico foram as vezes que ele saiu um pouco da linha aqui dentro. E aí o Albert disse que o Sasha sempre quis ser o centro das atenções. Disse o seu Albert ali, ele sempre é o último de tudo, porque ele quer aparecer mais, ele quer tudo pra ele é o certo, ele é o errado e tal. Gente, eles passaram horas da madrugada falando do Sasha. Eu vou até mostrar um vídeo disso aí pra vocês verem como o papo deles é chato. E olha que eles prometeram que não iam mais falar do Sasha, né? Olha que eles prometeram. Antes, deixa eu mostrar aqui esse trecho aqui do Sidney, do Yuri falando do Sidney, olha só. A Nessa e o Sidney foi de boa, até zerei com ele ali. Falei, mano, tu tá zerado? E não, tá zerado sim, mano. Tal. Ah, tu ouviu, né? Falar ou não? Já tinha descido? Não, eu tinha ido pegar alface. A gente conversou várias coisas ali. Falei, não, mas... Ah, sim, tinha decidido já. Aí ele falou, não, até com o Sasha, mano. Quando eu sair daqui eu vou dar risada que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Não quero ficar com mágoa, não quero ficar... Que aqui é uma loucura de sentimentos, tá ligado? Fala a verdade pra você, mano. Agora é isso, mano. Agora é isso. Vocês viram aí o trecho, né, do que eu falei, do que eu mostrei aí pra vocês, deles conversando ali sobre o que tá acontecendo. Não tem muito mais o que fazer, né, gente? Não tem muito mais ali do que eles possam reclamar. Agora, olha o seu Albert aí falando sobre o Sasha, olha só. Pra prova, abracei ele, falei, porra, Gui, vamos lá. Mesmo que se fosse pra escolher, eu escolheria você, porque a gente tem uma sintonia boa de prova, ganhamos 2. E ele é bom, a gente se dá bem. Ah, tá. Antes, só porque eu acabei clicando no vídeo errado aqui, né? De novo, né? Às vezes sou eu que erro também em colocar os nomes dos vídeos, né? Eles estavam falando sobre a prova, tá? O Gilson disse ali que basicamente o Sasha não foi muito bem na última prova. E o seu Albert disse ali que quando foi selecionado, ele e o Gui foram selecionados, ele disse ali que parece que foi uma coisa divina, porque os dois já ganharam 2 provas juntos. E é verdade, tá? Os dois ganharam, obviamente cada um estava disputando uma posição diferente. O seu Albert ganhou uma prova do Lampião, ele sendo o titular, ele disputando, e o Gui como ajudante, e o Gui ganhou uma prova do Lampião com o seu Albert sendo ajudante dele. Mas de qualquer forma, os dois ganharam a prova. Se o seu Albert não estivesse ajudando o Gui não teria ganhado. E se o Gui não estivesse ajudando o Albert também não teria ganhado. E é disso que ele está se referindo aí. Então, é por isso que eles estão falando, os dois são bons de prova. Por isso que eu falo para vocês, eu acredito que é possível que os dois tenham vencido essa prova. Vão vencer? Não sei, porque o Yuri e a Vanessa também disseram que eles foram bem, tá? O Gilson comentou que muito provavelmente eles não foram bem, tá? Os dois disseram que muito provavelmente eles não foram nem um pouco bem nessa prova. E aí é muito provável que sim, as coisas realmente não tenham ido muito bem para eles. É o que eu acho também, tá? Eu acho que eles não foram muito bem.
O Sasha e o Gilson reclamaram. O Sasha, inclusive, reclamou de favorecimento ali. Eu já te comentei isso nesse vídeo aí do card. Você pode ir lá dar uma olhadinha. Então eu acho assim que no meio dessa história toda é bem possível ali que tenha que o Sasha e o Gilson tenham se dado mal e que o Sidney e o Juninho tenham batido na trave, tá? Acredito que tenha sido assim, mas daqui a pouco a gente vai confirmar. E aí eles falaram de várias coisas ali, né? Falaram sobre a prova. E ele falou ali que quando ele fez com o Gui, foi como se ele tivesse tido uma confirmação dos céus e tal. E o Gilson falou aqui, mais pro fim do vídeo, que o Sasha e ele acabaram se dando mal na prova. Olha só. Força, ele só teve que gravar e me dar a ordem, que era... Só tinha que me dar a sequência das palavras que eram em ordem alfabética. Eu falei pra ele, cara, eu não vou conseguir raciocinar porque eu vou fazer muita força, eu vou explodir aqui. Tu só fala a sequência que eu coloco. Aí a gente ganhou. Foi a primeira que ele ganhou do Lampião. Entendeu? Aí o cara foi esperto ali, ó. Não sabia Tá, esse outro vídeo que era o que eu tava comentando antes de mostrar isso aí. O Gilson disse que o Sasha não foi muito bom de prova, então, no fim das contas, é provável que eles não tenham ganhado, tá? Eu apostei que eles poderiam ganhar, porque o Gilson é bom de prova, o cara é bom, sempre foi bom de prova, mas prova de habilidade física. Nunca falei que ele era bom de habilidades de raciocínio, mas habilidade física ele sempre foi bom. E aí eles também falaram aí do impacto emocional do Sasha sobre outros participantes, o que o Sasha fez com o pessoal ali da casa, enfim. O Sidney e o Albert disseram que o Sasha destruiu o emocional de vários outros participantes de forma maldosa e de forma a desqualificar outras pessoas. E aí o Sidney disse que o Sasha teve um jogo muito sujo. E aí o Albert disse que ele fez um estrago no psicológico do Zé e que o Zé tava um zumbi nas últimas semanas. E aí o Gilson lembrou, disse que uma participante, que no caso era a Fernanda, deixou o programa devido ao impacto emocional causado pelo Sasha. E aí os dois concluíram ali que o Sasha não merecia estar no jogo devido às ações de impacto negativo que ele causava lá dentro. O Sidney disse que na visão dele o Sasha não sequer merecia estar ali dentro. E aí o Albert disse que a presença dele ali era muito sombria. Enfim, eles passaram a noite toda comentando aí, falando do Sasha. Eles não conseguem deixar de falar do Sasha, né? É o Sasha o tempo todo, a noite toda comentando aí do Sasha, né? Não tem como, né? Deixa eu mostrar o vídeo aí pra vocês deles comentando aí mais um pouquinho do Sasha. Gente, é o que tem, é o que posso fazer, né? É chato, mas é o que tem. Mas é algo assim, não sei, se você falar besteira, tu me corrige aí, Rossini. Mas o lance dele ter vindo preparado pro que ele veio e já ter como profissão, que é o fato de atuar e viver isso, acho que tá um passo à frente, não tá não? Eu como jogador de um segundo reality, eu enxergo ele 100% ator. Sim. Tá, eu não enxergo ele jogador. Ele pode até jogar, mas ele tá muito mais atuando. Tudo ele quer puxar pra ele. Tudo. E não é sobre jogo. E ele Bom, né? Vocês já sabem, eu já contei isso aí, mas tô mostrando o vídeo só pra mostrar, só pra vocês verem que eles passaram a noite inteira falando aí de Sasha. Chato, né? Eles foram dormir cedo, tá? Porque não tinha mais o que fazer. Era 1h30 da manhã, quase 2 horas da manhã, eles foram dormir. Porque realmente não tinha mais o que fazer. Não tinha. Agora, olha quem foi dormir junto aí, né? O Gui e o Yuri foram dormir juntos na mesma cama. Dormiram juntos aí. Teve gente que teve uma certa dificuldade para dormir, né? Porque estão ansiosos, não sabem o que vai acontecer, traçaram milhares de estratégias. Eu vou te indicar, eu vou indicar não sei quem. O Yuri vai poder indicar mais alguém, porque eles pensaram, né, que o Yuri, por ser fazendeiro, ou pelo menos era até hoje à tarde, descobriram que não é mais, iria indicar mais alguém. No fim das contas, o Yuri não vai mais indicar ninguém. Aí depois acordaram hoje de manhã, super de boa, clima assim,
Sem muitas palavras, vamos ser sinceros, não tinha muito mais o que fazer. Sidney, Juninho, Gilson, Vanessa, só sentado ali, não tinha mais o trato dos animais, era só para dormir mesmo. Hoje o dia inteiro foi só para dormir. Dormiram bastante, tá? Conversaram ali, muitas coisas triviais. Não falaram mais, porque não tem mais jogo que vai fazer. Vai falar o que de jogo? Não tem mais jogo rolando. O jogo praticamente já se encerrou, não tem mais estratégia ali sobre o que fazer. O Gui e o Yuri só contaram como é que foi a noite dos dois numa cama que os dois dividiram juntos. Aí o Gui disse que os dois se embolaram ali. Aí o Gui disse que tinha um cara chato do lado dele, querendo conversar 6 horas da manhã. Mas como é que você vai saber o horário se era 6 horas da manhã, né? Você não tem relógio lá dentro, como é que você vai saber? E aí o Yuri disse que tava falando depois da conversa deles. E aí depois o Gui disse que eles estavam se embolando. Aí um se enrolava de um lado, outro se enrolava do outro. Aí um roçava a perna no outro. Enfim, aí depois disse que ficou uma loucura ali entre eles. Gente, assim, né? Contando fica parecendo engraçado, né? Mas na hora eu poderia dizer assim, né? Ficou bem quente o negócio, né? Se os dois não fossem héteros, eu até poderia dizer que ia rolar alguma coisa a mais ali entre eles. Aí eles almoçaram e aí rolou o último rancho do fazendeiro. O Yuri escolheu o Sasha, o Gui, para irem com ele, só que a produção disse que era obrigatório escolher mais uma pessoa, eram 4 que tinham que descer. E aí ele ficou olhando para quem ele ia escolher e acabou escolhendo o Juninho para uma tarde de comes e bebes no último rancho do fazendeiro, tá? Foi assim que aconteceu. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo aí desse momento. Olha aqui como é que foi a manhã deles, olha. Vai. Aí, essa eu quero ver. Eu também. São vocês que vão escolher os dados. Não, você que vai escolher quem você vai dar. Isso aí foi no momento aí que o Juninho já tinha sido escolhido pra descer lá com eles pro rancho. Vai. Caramba, eu tô com medo de ir nesse rancho aí com vocês, hein, meu. Vou passar bonetar, melhor não ir, filho. Mano, acabei de comer que nem um touro, mano. Tô com medo de passar de... Pronto, foi só isso aí, gente. Foi só isso aí, tá? O rancho deles aí. Deixa eu ver se eu tenho o vídeo do momento em que eles receberam aí o anúncio e que o Coisa escolheu para ir para lá, tá? Em que ele escolheu para ir para lá. Deixa eu ver se eu tenho esse anúncio aqui. Deixa eu ver. Não tenho esse momento em específico, não. Mas tá tudo bem, né? Vocês já viram aí a foto aí do momento que rolou o último rancho do fazendeiro. E aí, quando chegaram lá, eles brindaram de estarem ali entre os 8 finalistas. E aí falaram algumas coisas sobre as possibilidades das próximas roças e tal. O Yuri disse, vamos ali pro top 8, vamos brindar o top 8, porque esse é o momento mais incrível. Éramos 24 e agora somos 8. E depois o Sasha disse, e agora o Juninho tá no nosso time, então somos 4 contra 4. E agora o Yuri disse, a gente tinha o quarteto fantástico que se quebrou e agora o Juninho está entrando no nosso quarteto. E aí o Juninho gritou, ei! Mas basicamente foi só uma brincadeira deles, tá? Brindaram aí, tiveram tudo aí, o brinde deles, tá? Mas vocês sabem que isso não vai fazer mais diferença nesse momento, né? Porque não vai mais rolar isso aí. Dependendo de quem ganhar a prova, a formação das roças vai ficar na mão dos cabeças de chave, então não vai fazer diferença. Mas eu vou mostrar para vocês o vídeo do que aconteceu ali, tá? Olha só. Estarmos aqui agora é um momento incrível nas nossas vidas, eram 20. Avançar um pouquinho, tá, gente? Porque vocês sabem, né? Tem esse negócio de direitos autorais, a gente precisa mostrar só um trechinho. Rapaziada 16, muito obrigado por proporcionar tantos momentos maravilhosos. Aurora, você é incrível. Sempre nos nossos corações. E no nosso estômago. E intestino também. Delgado e grosso. Pronto, tá aí. Foi isso aí que aconteceu na entrada aí do rancho do fazendeiro, tá?
Aí depois eles discutiram ali as possíveis estratégias, e aí o Juninho estava falando assim, que quando foi saindo um por um do grupo deles, eles foram ficando mais juntos, aí a Vanessa ficava muito mais com a Babi, e aí foram saindo gente, eles foram ficando mais próximos ali. E aí o Gui depois quis saber, então o último de vocês ali naquele grupão é o Albert. Aí o Juninho disse, pensando bem, o Albert tá ali porque ele foi se juntando por último. E aí o Juninho perguntou pra eles o que eles estavam pensando em fazer. E aí o Sasha disse assim que era só uma curiosidade que eles tinham pra saber mesmo ali que eles não são mesmo uma maioria. E que de fato eles não têm mais o que fazer ali, porque eles vão ser sempre os mais votados, então... o Albert vai acabar sempre se juntando com eles, mas que era interessante saber que o Albert tinha se juntado por último ali. E aí o Juninho comentou sobre as possibilidades das próximas roças e que a prova especial pode influenciar. Disse o Juninho, se sair 2, por exemplo, a gente estava comentando ali, por causa dessa prova. Tem várias possibilidades que essa prova vai usar dentro da roça, que vai ser usado na roça de alguma forma. E aí eles estavam pensando assim, que os 2 vencedores, por exemplo, teriam uma imunidade, não iriam para a roça, essas últimas roças iriam para a última roça. E aí eles discutiram ali como as duplas e as votações podem ocorrer nas próximas roças. Disse o Juninho que tá tudo muito misturado e que a única dupla que tá no mesmo grupo que ele é só ele e o Sidney. Que tá ele, que tá o Yuri com a Vanessa, que tá o Sasha com o Jussão, que tá o Gui com o Albert e que vai ser aquele negócio do consenso. E aí o Gui, ele acha que o mais votado vai existir. O Gui perguntou se ele ainda acha que esse negócio de mais votado vai existir. Aí o Juninho disse que sim, que o fazendeiro e o mais votado, o segundo mais votado, ou alguma coisa do tipo. Aí o Yuri começou a dizer que ele também estava pensando que poderia ser desse jeito. E aí o Sasha disse que o segundo mais votado pode ser que aconteça na outra roça, porque talvez ainda tenha essa prova e que o resultado dessa prova influencia a outra roça também. Aí o Sasha disse que não tem mais o que fazer, porque não vai ter outro fazendeiro e não vai ter outra prova, não vai ter outra imunidade, não vai ter mais nada. Então o primeiro mais votado vai nessa roça e o segundo mais votado vai na outra e puxa 2. Eles ficaram ali pensando nessa possibilidade do que poderia acontecer. Aí depois eles foram lá, pegaram a sinuca. O Juninho, acho que só foi uma vez, acho que o Juninho nunca foi pro rancho do fazendeiro. Eu não lembro se ele foi quando o Zé Love era fazendeiro ou foi fazendeiro, porque o Zé Love foi fazendeiro, se eu não me engano, logo no começo da temporada. Eu não lembro se ele foi quando a Flor foi fazendeira, eu não lembro se ele foi ou quando o Zé Love ou quando a Flor foi fazendeira, eu não lembro, tá? Não vou saber precisar isso pra vocês, tá? E aí, depois disso, eles pegaram ali as fotos de algumas pessoas e começaram a lançar dardos. E aí lançaram dardos em cima da foto do Gilson. O Yuri e o Gui acusaram o Gilson de ser mentiroso, medroso, de se esconder atrás dos outros. Disse o Yuri, você é um lobo em pele de cordeiro, você gosta de provocar os outros pelas costas, você gosta de ficar dando risadinha com os outros pelas costas, só que quando você vai falar no tete a tete, você não tem discurso, você é medroso. E aí o Gui disse, você veio aqui pra fazer não sei o que, você tá de férias aqui. E aí o Sasha fala sobre o Gilson. O Sasha disse que estava muito decepcionado com ele, disse que ele falava mal pelas costas, disse que ele não se posicionava. E aí o Sasha falou assim que no começo ele pareceu ser um cara maneiro, que sempre o tratou bem e que ele tinha uma relação respeitosa, mas ultimamente ele viu que o Gilson era um cara que falava mal dele pelas costas. Aí depois eles pegaram uma foto do Albert e aí começaram a falar que o Albert era um hipócrita, agressivo e que ele não se posicionava contra o próprio grupo dele. E aí o Yuri disse, você não é merecedor desse prêmio, eu tenho certeza que os seus posicionamentos foram contra a gente, nunca foi contra o grupo.
E aí o Albert e o seu discurso é bonitinho, falar que tem jogo solo, que veio pra jogar, pelo aquilo que ele acredita, pela verdade, só que na prática ele nunca jogou assim desde o início do jogo. Aí depois o Sasha falou uma coisa semelhante também. O Sasha disse que ele é o maior hipócrita, que desde o início ele fez um discurso e na prática foi o contrário, que ele era o cabeça de sardinha, que não tinha grupo, que o jogo dele era individual e que a estratégia dele era o prato do dia e que ele passou o jogo inteiro se escondendo atrás de pessoas extremamente agressivas e tal. E aí mais uma coisa sobre o Albert. E aí depois falaram sobre o Sidney. E aí o Sasha começou a dizer que o Sidney lá dentro reforçou a pior face dele. Disse o Sasha: você me forçou a jogar na cara do Brasil quem você é. Bom, eu acho que você fez um papelão nesse jogo. Eu acho que você tinha a imagem lá fora de ser um cara bacana, de ser um cara respeitoso, educado e do bem. Você se perdeu muito, não teve personalidade para analisar o jogo com os seus próprios olhos. Mas depois ele falou que mesmo assim, quando eles terminarem a Fazenda, ele ainda perdoava o Sidney e que aqui fora eles iam conversar melhor, que eles iam se desculpar. Ele foi para esse sentido também, tá? Ele falou isso sobre o Sidney. Acredito eu, gente, que assim, antes que vocês entrem nessa seara de dizer que o Sidney tá apaixonado por ele, não é nesse sentido que eu tô falando, tá? É no sentido de que os dois são profissionais da mesma área, os dois vão acabar se topando de novo em algum trabalho aí na frente. E, assim, você vai querer trabalhar com alguém que tem um clima ruim com você? Não, você não vai querer. Então, assim, é muito provável que é nesse sentido que tanto o Sidney quanto o Sasha queiram conversar um com o outro para deixar isso para trás, para deixar o que aconteceu na Fazenda para trás, tá? Aí depois foi que o Juninho ficou meio espantado e perguntou assim: é isso que vocês fazem aqui? Deixa eu mostrar aqui um trecho da conversa deles lá no rancho, olha só. Quem é a sua ordem de prioridade naquela casa lá? Suquinho de pêssego. Cara, na verdade não tem não, mano. Como assim, Juninho? A gente tá sempre junto, cara. Tem o Jussão, tem o Cid, Nessa, o Albert. E nessa ordem? Jussão, Sidney, Nessa, Albert. O Sasha perguntou ali pro Juninho qual era a ordem de prioridades que eles tinham para ali, para se salvar. E o Juninho disse que eles não tinham ordem, né? Que eles estavam sempre juntos. Mas depois o Juninho falou que era o Sidney, depois a Vanessa e depois o Albert. E por último o Gilson, basicamente, né? Então ele entendeu que o Sidney é uma prioridade deles também, né? Tá? Foi basicamente isso aí que eles entenderam. E aí outra coisa que rolou ali foi justamente esse momento aí, porque o Juninho não gostou muito desse negócio dos dardos. O Juninho se sentiu um pouquinho desconfortável com isso. Olha só aí o que o Juninho fez. Tava falando disso. Só que a galera tava com raiva de você de outras coisas, mano. Mas eu E onde é que eu tava provocando eles? Onde é que você me viu fazendo o que eles estavam fazendo? Cara, como é que a galera fica brava com você, mano? Tá vendo? Mais uma vez você tá passando pano uma porra de gente agressiva, mano. Mas, mano, você tá me culpando... Por que você acha que o público tirou todas essas pessoas e eu tô aqui até hoje depois de 6 roças? Ué, imagina por que você seja acha por isso, mas eu não tô... Mas se eu fosse o lado errado... Então, rolou essa discussão, o Juninho não se sentiu incomodado com esse negócio aí, mas ele perguntou se jogavam dardos na foto dele. Pra quem tava curioso, não, tá? Eles nunca jogaram mesmo dardos na foto do Juninho. Foi sempre no Albert, no Gilson, no Sidney e no Zelove. Aí das meninas era na Fernanda, na Babi, na Vanessa... E, se eu não me engano, na Gisele, tá? Nunca foi realmente em cima dele. Aí depois o Sasha disse que o Juninho era uma planta ali na escolha de quem ele se aliou. E disse que ele se aliou muito com pessoas agressivas. E aí o Sasha disse, eu não quero te menosprezar, mas do fundo do meu coração, e da mesma forma que eu falei pro Albert e pro Sidney, acho que você escolheu ficar do lado de pessoas extremamente agressivas.
E aí o Sasha perguntou assim, o Juninho perguntou pro Sasha qual foram os motivos que levaram ele a explodir com o Zeloff, né? Que foi o trecho do vídeo que eu mostrei pra vocês. E aí ele sugeriu ali que o Sasha deve ter feito algo para provocar essa reação. E aí o Sasha disse que não foi isso que aconteceu, que ele não fez nada para merecer as agressões que o Zelov teve com ele e outros participantes, e que muitos também foram injustos com ele. E aí o Juninho quis saber assim, se o Sasha não falou, fez alguma coisa que de fato poderia ter provocado essa situação. Aí o Sasha disse que quando o Zelov começou o jogo, o Zelov parecia ser uma pessoa mais pacífica, mas depois o Zelov foi se mostrando esquentado, e que outros participantes do programa, incluindo o próprio Zelov, agrediram ele sem nenhum motivo. Disse o Sasha, ele fez com o Yuri, fez com o Gui, fez com a Luana. Você achar que a gente provocou ele para ele fazer o que ele fez? O Zé era um cara extremamente agressivo. Aí o Yuri disse assim que ele nunca tinha feito nada pro Zelov, e que aquele dia lá o Zelov estava esquentado com todo mundo, que ele não fez nada pro Zelov, que o Zelov só foi pra cima dele, e que ele só queria entrar dentro da casa e tal. E aí o Sasha disse que no começo, que foi ele que começou a chamar o Zelov de Zé Lúcifer apenas um mês depois das agressões, porque ele estava cansado e ele precisava revidar. Aí depois o Sasha perguntou assim pro Juninho o motivo do porquê o público sempre eliminou os outros participantes e ele ainda continuar no jogo, que foi basicamente a mesma coisa daquele vídeo que eu te mostrei agora. Aí ele falou assim, por que você acha que o público tirou todas essas pessoas e eu tô aqui até hoje, depois de 6 roças? E o Juninho responde, eu imagino que seja por isso. E aí o Sasha responde, se eu fosse o lado errado nessa parada, eu já teria sido eliminado. E aí o Juninho, se eu tô aqui, é porque eu sofri agressões injustamente. E aí o Yuri também comentou que ao ver o que aconteceu fora do reality, o Juninho vai entender melhor essa situação. Disse o Yuri, quando tu for ver lá fora, tu vai ver como foi o negócio. A gente viu tanta coisa, as pessoas provocando, e a gente não tava provocando ninguém. Aí depois eles começaram a falar dessa discussão ali. E aí o Juninho questionou se o Sasha realmente acredita que ele não fez nada para provocar reações de outros participantes. E aí o Yuri disse que vários outros também tendem a exagerar em algumas coisas. E aí o Juninho questionou se o Sasha ele perguntou de novo, né? Se o Sasha realmente não fez nada e tal. Enfim, eles continuaram nesse loop aí, continuaram a falar da mesma coisa. No fim das contas, o Juninho só perguntou se eles nunca tinham pegado ali uma foto dele e atirado os dardos. O Juninho agradeceu pelo convite e disse que chamassem ele mais vezes. E aí o Sasha disse, agora só na Fazenda 17. Que obviamente não vai ter nenhum deles, né? Acabou, não tem mais Fazenda, acabou. Aí depois que eles voltaram do rancho do fazendeiro, veio uma mensagem ali, informando que o cargo de fazendeiro já tinha terminado oficialmente e que o Yuri deveria devolver o chapéu de fazendeiro no closet imediatamente. E foi o que ele fez, tá? Ele devolveu o chapéu do closet ali imediatamente, entregou o chapéu. Ele, na verdade, antes de devolver, ele chamou o Sasha, o Gui e o Gilson, e eles tiraram uma foto, cada um com um chapéu, representando os últimos fazendeiros que passaram pela fazenda, tá? Só não tinha a Luana, porque a Luana já tinha sido eliminada. Mas eles tiraram a foto, devolveram o chapéu, e no fim, acabou, né? Não tem mais. Aí lá fora, o Juninho compartilhou com o grupão como é que foi a experiência do rancho do fazendeiro. O Juninho, na hora de jogar os dardos, eles faziam apontamentos enquanto jogavam. Disse o Juninho. Na hora de jogar os dardos, eles colocaram o Gilson. Eles jogam os negócios e ficam fazendo apontamentos. Disse o Juninho. Ah, você, Gilson, fez não sei lá o quê. Cada um falou do Gilson e foi jogando.
Aí ele também ele também observou que ele não quis participar desse jogo de dardos. Disse o Juninho: eu não joguei nenhum dardo, jogaram no Albert e depois no Cid. No Sidney foi só o Sasha, mas em você, Vanessa, não jogaram, também não jogaram em mim. Além dos dardos, ele disse que todos eles jogaram ali sinuca e comeram juntos. Disse o Juninho: o resto a gente ficou jogando sinuca, comendo, bebendo e foi só. Aí depois o Juninho relatou a discussão que ele teve lá com o Sasha, aquela sobre se o Sasha provocou ou não provocou alguma coisa no Zé Love que levou a todo esse rebosteio da temporada. Aí ele disse assim, e sobre essa discussão também, né, se ele era ou não uma planta, e de que ele passava pano para outras pessoas que o agrediram. Disse o Juninho: o Sasha veio falar, começou a falar umas coisas pra mim, que me acha planta, que no apontamento eu não falo e sempre fico passando pano pros que agrediram a gente, enfim. Aí o Juninho explicou que, na verdade, ele acreditava no que a Babi e a Fernanda falaram, mas ele nunca chamou ninguém de agressivo. Disse o Juninho: ele acredita no dele, ele falou que eu passei pano quando a Babi ficou agredindo ele. Eu acreditei no que ela falou, no que a Fernanda falou, só que eu não fiquei chamando vocês de agressivos. E aí ele foi contando tudo o que aconteceu ali, no rancho, enfim, gente, foi só isso aí mesmo o que aconteceu. Mas pelo que vocês já notaram, né, aparentemente, o G4 prefere ir para a final com o Juninho na final e não o Sidney. Por que eu tô te falando isso, né? Tem uma enquete lá no Notícias da TV que aponta que muito provavelmente uma das pessoas que vai chegar à final da Fazenda talvez seja o Sidney. Tá? Deixa eu ver se eu tenho se eu consigo pegar essa enquete aqui para vocês verem, tá? Rapidinho, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui. Rapidinho, tá aqui, consigo pegar assim, tá? Vamos lá para mostrar para vocês aqui. Muita gente está falando aí dessas enquetes, muita gente está falando aí sobre essa possibilidade. Gente, eu acredito sim que assim, o Juninho até pode chegar lá na final, talvez ele tenha até chances de chegar na final. Não estou afirmando necessariamente que ele vai chegar na final, não estou dizendo nem que sim, nem que não, vai depender aí de como essas roças vão ser formadas, de como as coisas vão acontecer, tá? Pode ser que o Juninho chegue? Pode, mas pode ser que ele não chegue, né? Olha aí, quem é o favorito para ganhar a Fazenda? Enquete sofre virada a 5 dias da final. E aí eles mostram o Sidney e o Sasha. E aí, ó, considerado o grande favorito durante boa parte da temporada, o ator Sacha Bali corre o risco de deixar a Fazenda 16 de mãos vazias. Afinal, o galã dos mutantes foi novamente ultrapassado pelo seu rival, Sidney Sampaio, na enquete do Notícias da TV. Quem você quer que vença? Vote no final do texto. A gente já vai dar uma olhadinha ali. Sampaio, recentemente, pode ser visto como Felipe na... Tá, ele já falou, a reprise já passou, tá? Vamos dar uma olhadinha para saber quem é que tem mais chances aí, né? Eu vou colocar no Sasha, porque afinal, todos vocês preferem o Sasha, né? Vamos ver aí como é que tá. Sasha com 47% e Sidney com 49%, tá? Acredito eu que com esses números aqui é bem provável que sim, tá? O Sidney possa chegar na final da Fazenda. Vai chegar lá? Não sei, é impossível, não dá para eu prever. Não sei como é que vão ser as roças especiais, não sei quem é que vai disputar com quem. Então isso também vai depender da estratégia, tá? Vamos ver, por exemplo, se o Sidney vai disputar com o Sasha. E aí, se ele disputar com o Sasha, talvez ele não sobreviva. Tem uma série de coisas aí que a gente precisa considerar antes da gente dar um veredito final, tá? Agora, se o Sidney sobreviver... Acredito que se o Sidney sobreviver, ele vai para a final. Do grupão ali, eu acho que o Sidney tem condições de chegar na final. Ou vai ser ele, ou vai ser o Juninho. Pelo que rolou lá no rancho do fazendeiro, tem muita cara de que vai ser o Juninho a escolha deles, caso os três cheguem juntos na final também, porque ainda tem isso, né?
os 3 precisam chegar juntos na final. Mas enfim, vocês já perceberam que nessas roças especiais aí, 2 deles vão disputar juntos. E aí pode ser que essa divisão de votos desfavoreça também mais um deles. Quem vai ser? Vai depender de com quem eles vão disputar. Coisas que a gente vai descobrir, ó, daqui a pouco, tá certo? Ó, hoje tem programa ao vivo que vai ser o resultado da roça, o resultado da prova especial e a abertura da primeira roça especial. Então, daqui a pouco a gente tá aqui de volta para comentar isso com vocês, tá certo? Sobre o vídeo do Zé Love, eu esqueci de passar para vocês aqui, mas é porque eu não achei o vídeo aqui no X para mostrar direto. Eu vou procurar o vídeo, no próximo vídeo eu mostro para vocês, para deixar aí bem direitinho, tá certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.